Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, fazendo na pessoa dos ilustres componentes da mesa, em especial o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos. Agradeço o convite que foi feito, a gentileza de estar aqui, e quero reiterar, já tive outras vezes no ano passado na Câmara ou no Senado, e reiterar que a todo momento a gente está à disposição para vir e contribuir com os projetos aqui do Parlamento no que for possível. O deputado José Nelto, o deputado Aliel Machado, o relator, o deputado Fábio Tradi, o autor da PEC 199, o deputado Alex Manente, o deputado Júnior Ferrari, meus cumprimentos, que estendo a todos os demais parlamentares, pedindo escusas aqui por não nominá-los pessoalmente, porque o rol é extenso. Não é novidade, eu sempre defendi, desde a época que ainda era juiz e como ministro, que nós temos que ter um sistema de justiça que funcione, que garanta a todos igual proteção da lei. Claro que esse sistema de justiça tem que se preocupar com os direitos do acusado, do investigado. Afinal de contas, a presunção de inocência depende de uma série de requisitos para ela ser afastada. É um sistema construído universalmente para proteger o inocente de condenações criminais equivocadas. Mas, por outro lado, o sistema de justiça criminal também tem que ter a preocupação com a vítima, com os parentes da vítima e com a própria sociedade. E na minha avaliação, e não é minha unicamente, evidentemente, muitas pessoas compartilham o mesmo entendimento, nós construímos um sistema de justiça extremamente pesado, extremamente abarrotado de processos, que nos leva cada vez mais à necessidade de contratar mais promotores, de contratar mais juízes, de contratar mais defensores, de um crescimento exponencial até mesmo da classe de advogados. E ainda assim o nosso sistema é extremamente ineficiente, levando demandas, e aqui não digo só criminais, mas até demandas cíveis, por vezes até singelas, a durarem décadas ou anos nas cortes de justiça. E um dos erros, na minha opinião, foi a preocupação excessiva com o acesso à justiça, na perspectiva de chegar ao judiciário seria já suficiente para garantir esse direito. Quando não basta garantir as pessoas que demandem no judiciário, mas é preciso garantir também um resultado efetivo. Isso significa que um processo que dura décadas, um processo que dura anos, é um processo, muitas vezes, que não traz justiça nenhuma e gera um círculo vicioso de procrastinação da justiça. Nessa perspectiva, na minha avaliação, é essencial, especialmente no âmbito da justiça criminal, abreviar o tempo dos processos e, para tanto, é fundamental que o processo possa ser encerrado e já ser executada a decisão judicial a partir, pelo menos, do julgamento em segunda instância. Não acho que há qualquer lesão à presunção de inocência. A presunção de inocência, vamos colocar, não é uma criação brasileira, essa é uma conquista da humanidade. Mas a presunção de inocência, ela tem uma vertente muito forte na perspectiva probatória. Basicamente, o que a presunção de inocência significa é que, para condenar alguém criminalmente, para impor a alguém uma sanção criminal, que é uma sanção, já foi mais pesada no passado, antigamente se enforcava, se matava, pena de morte, ou se mutilava. Hoje nós temos uma sanção que ainda é pesada, mas um pouco mais humanizada, que é a pena de prisão. Mas para que nós imponhamos esse tipo de sanção, a prova tem que ser, e acho que a melhor expressão é a expressão do direito anglo-saxão, a prova tem que ser acima de qualquer dúvida razoável. Somente com prova categórica há condenação criminal.
Isso, a meu ver, é um núcleo essencial da presunção de inocência. E ninguém, seja no judiciário, seja no parlamento, jamais iria discutir alguma espécie de flexibilização dessa exigência categórica de prova para a condenação criminal. Isso é, a meu ver, a cláusula pétrea da presunção de inocência na nossa Constituição. E se o parlamento ousasse, coisa que não faria, né, mexer nessa garantia, isso deveria ser rechaçado por uma violação de cláusula pétrea da Constituição. Numa outra perspectiva, a presunção de inocência também estabelece que a prisão antes do julgamento deve ser excepcional. Então, a prisão antes de alguém ser considerado culpado por uma corte de justiça, ela é excepcional. Normalmente se dá através da prisão preventiva, que exige lá alguma prova, uma prova que não precisa ser categórica naquele momento, mas precisa ser uma prova boa, aliada a uma necessidade pontual, um risco de fuga, um risco de reiteração do comportamento criminal, uma ameaça à testemunha. Então se construiu a prisão antes do julgamento dentro de um sistema excepcional e é basicamente a regra que vale aqui no Brasil e em todos os países civilizados. Uma outra questão é a prisão após o julgamento. Fere a presunção de inocência? Bem, aqui já houve um julgamento, não é uma prisão anterior ao julgamento. Aqui já houve uma análise de provas. Aqui já houve uma corte de justiça, seja lá um juiz, seja um tribunal do júri, seja um órgão colegiado, examinando as provas, com garantido contraditório e concluindo pela responsabilidade criminal do acusado. E aqui nós vemos que variados países adotam soluções distintas para a partir de qual momento se pode executar uma condenação criminal. Nós temos dois exemplos que são dois bons exemplos. Claro que nós não conhecemos todo o direito comparado, mas aqui eu posso citar expressamente nos Estados Unidos, que é considerado um dos berços da presunção de inocência. Vamos lembrar da Carta de Direitos Fundamentais de 1791, após a independência norte-americana. Nos Estados Unidos, o que se tem é como regra, a partir da condenação em primeira instância, a execução da pena. Posso citar aqui, para não... Às vezes se cita direito comparado e se cita sem ter a autoridade necessária. Mas isso está previsto na seção 343B do título 18 do Código Penal Federal dos Estados Unidos. Então, aquilo que a gente vê em filme norte-americano, a pessoa respondendo ao julgamento, normalmente em uma corte de júri, sendo condenada e sendo levada algemada para cumprir a pena, é de fato verdadeiro. Se admite ali excepcionalmente que o recurso da decisão de primeira instância tenha efeito suspensivo. Da mesma maneira, na França, outro berço histórico da presunção de inocência, a Revolução Francesa, Declarações de Direito do Homem, 1789, o artigo 367 do Código de Processo Penal francês prevê que após um julgamento da Corte de Assis, que é a Corte de primeira instância, que julga os casos mais graves, desde logo se opera a prisão. Então, se nós vemos dois países tradicionalmente respeitosos dos direitos fundamentais e direitos humanos, que admitem a prisão após um primeiro julgamento, é possível argumentar que não faz parte da compreensão universal da presunção de inocência que tem que se esperar o último julgamento, tem que se esperar o julgamento do último recurso. Ou seja, o momento da prisão, da execução da pena, após um primeiro julgamento, não faz parte do núcleo essencial da presunção de inocência. Isso fica entregue ao legislador de cada país, de cada tradição jurídica. Isso nos permite concluir que a alteração da nossa legislação, na minha opinião, por lei ordinária, ou, como é o caso aqui, por proposta de emenda constitucional, ambas propostas não ferem a cláusulas pétreas da Constituição que dizem respeito à presunção de inocência. Mas, claro, seria uma opção, eventualmente, manter essa exigência do trânsito em julgado como é dentro do nosso sistema. Mas isso gera problemas. Então,
Algumas estatísticas extraídas do próprio Supremo Tribunal Federal ou de bases oficiais. No Supremo Tribunal Federal foi feito um levantamento, isso é citado num voto do ministro Luiz Roberto Barroso, nesses vários habeas corpus em relação aos quais o Supremo se debruçou com essa questão. 25.707 recursos extraordinários de agravos, julgados em matéria penal entre janeiro de 2009 a abril de 2016. Somente houve decisão favorável ao acusado em 1,12% dos casos. E absolvição mesmo, decisão favorável não quer dizer absolvição, pode ser uma redução de pena, pode ser uma mudança de regime de cumprimento de pena, mas a absolvição mesmo, segundo esse levantamento, ocorreu em apenas 0,035% dos casos. Um levantamento similar feito no STJ, envolvendo recurso especial ou agravo em recurso especial, verificou que de 68.944 recursos especiais ou agravos de recursos especiais em matéria criminal, 0,62% foram providos favoravelmente à defesa. Outras estatísticas. 2 anos, quase 1.000 casos prescreveram no STJ e no STF em matéria criminal. Porque a demora do processo leva a esse tipo de situação específica, o decurso da prescrição, que impede que o caso seja, o resultado de mérito seja aplicado e muitas vezes acaba gerando impunidade. Outras estatísticas, dados preocupantes. O Supremo Tribunal Federal tem, isso é verdadeiro, desde a adoção do instrumento da repercussão geral, conseguido lograr a diminuição dos seus casos julgados, seja criminais ou cíveis. No STJ, entretanto, Superior Tribunal de Justiça, a tendência é diferente. Nós fomos pegar as estatísticas oficiais, o número de processos tem crescido exponencialmente. Em 2019, foram distribuídos 387.609 processos no Superior Tribunal de Justiça. Enquanto que em 2013 eram apenas 299.310. Ou seja, um crescimento de quase 100 mil processos em cerca de 6 anos. Qual que é a resposta para isso? Alguns podem argumentar, vamos ampliar o STJ, vamos ampliar o STF, vamos contratar mais juízes, vamos contratar mais promotores, vamos contratar mais defensores, vamos ter mais advogados. Vamos virar uma república de bacharéis, ao invés de engenheiros, médicos, que nós precisamos são mais profissionais do direito. Sem qualquer menosprezo aos profissionais do direito. Mas será que essa ideia de investir mais na máquina judiciária, com esse crescimento exponencial, que nós já temos há tempos, tem gerado mais eficiência? Será que o problema não é o nosso sistema processual, que está construído de uma maneira equivocada? Que o acesso à justiça deve ser generoso, mas ele tem que encontrar uma luz no fim do túnel em um tempo razoável. Se nós formos sair das estatísticas e formos pensar nos casos concretos, nós vamos identificar situações de acentuada injustiça. Claro que muitas vezes fala, o caso prescreveu, o processo está demorando demais. Tantos casos prescreveram. Isso muitas vezes acaba esterilizando o fato de que atrás de cada um desses processos existe um drama humano. Existem pessoas, vítimas, clamando por justiça. Em casos mais graves existem o quê? Parentes das vítimas. E a sociedade muitas vezes assistindo a isso. E pela demora do julgamento desses casos, perdendo a credibilidade na justiça, perdendo a credibilidade de que a lei é igual para todos, perdendo a credibilidade até mesmo no país. Então, para ficar em 2 exemplos conhecidos, o Supremo Tribunal Federal entendia, um julgado mesmo após a Constituição de 88, que a presunção de inocência não impedia a execução da condenação criminal em segunda instância.
Foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, pleno, habeas corpus 68726, 26 de 11 de 1992. Unânime. Unânime, sem qualquer divergência. Nunca passou pela cabeça até então dos ministros do Supremo Tribunal Federal e pelos juristas em geral que a presunção de inocência impedia essa execução da condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal alterou por maioria esse entendimento no habeas corpus 84078, julgado em 5 de 2 de 2009. O que era esse caso? Um fazendeiro, por motivos tanto quanto fúteis, disparou 4 tiros em um outro agricultor numa feira, uma desavença que ocorreu naquele momento, uma tentativa de homicídio. Foi o caso levado às Cortes de Justiça. Ele foi condenado no tribunal do júri. Não havia nenhuma disputa de autoria. É um fato praticado à luz do dia. Confesso. A vítima, graças a Deus, sobreviveu, mas ficou incapacitada por algum tempo, teve que submeter a cirurgias, ficou com uma bala alojada no corpo, que não pôde ser retirada. Foi condenado em primeira instância pelo júri, foi condenado em segunda instância, foi ordenada a prisão do autor da tentativa de homicídio. No entanto, houve a mudança do entendimento do Supremo, o agressor foi colocado em liberdade e o resultado final foi interposto um recurso especial contra o acórdão condenatório, que ficou 12 anos no Superior Tribunal de Justiça, sem final julgamento. Prescreveu. Ou seja, aquela pessoa que disparou 4 tiros em outra, autor confesso de uma tentativa de homicídio, por motivo fútil, a vítima que ficou com uma bala alojada no corpo, não viu a realização de justiça num caso que não havia qualquer disputa sobre autoria, sobre responsabilidade. Um outro caso, mais recente, em 2012, um policial federal, na cidade de Cascavel, foi assassinado Alexandre Drummond Barbosa, assassinado em 2012, também um caso em que não há nenhum questionamento sobre o que aconteceu, sobre a prova, a autoria certa, réu é confesso. O assassino foi condenado em primeira instância, tribunal do júri, condenado em segunda instância, 29 anos de prisão. Em 4 de 10 de 2019, foi ordenada a prisão do assassino. Foi preso. A imprensa procurou o pai. O pai declarou à imprensa que ficava feliz, não por vingança, mas por uma questão de justiça. Afinal de contas, finalmente o assassino do filho estava pagando pelos seus crimes. Lamentou que tivesse levado 7 anos para que um caso desse fosse julgado, ainda que em segunda instância. E lamentou que a mãe do filho assassinado, lamentavelmente nesse período de 7 anos, morreu por doença e por desgosto. Por ter o filho assassinado, claro que é a maior perda, mas igualmente por não ver a justiça sendo realizada. Mas o assassino finalmente foi preso em 4 de 10 de 2019. Apenas para ser solto em 13 de 10 de 2019, porque o Supremo mudou o entendimento novamente sobre a execução em segunda instância. Ainda bem que a imprensa, dessa vez, não procurou o pai do filho assassinado para dizer o que ele pensava desse tipo de decisão. Enfim, o que eu penso basicamente, para além dessas estatísticas que demonstram que não existe nenhum motivo
para se aguardar o trânsito em julgado, existem esses dramas humanos. E aqui veja que mesmo nós mudando o sistema, admitindo como regra a execução em segunda instância, isso não significa que, excepcionalmente, diante de uma ação ou de um recurso que tenha plausibilidade, que não possa o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal conceder uma liminar suspensiva. Vamos supor que alguém foi condenado em segunda instância por um crime contra a honra, que eventualmente envolva uma discussão relevante constitucionalmente falando sobre limites da liberdade de expressão. Ou que alguém tenha sido condenado por uma prova que tem algum questionamento robusto sobre a sua licitude ou ilicitude. Ou seja, em casos excepcionais, o Supremo ou o Superior Tribunal de Justiça poderão ainda, seja em um recurso, seja em uma ação revisional, seja em um habeas corpus, conceder excepcionalmente algum efeito suspensivo. Agora, não se justifica nós travarmos todo o nosso sistema, exigindo esse trânsito em julgado no STJ ou no STF, com percentuais tão reduzidos de provimento de recurso extraordinário ou de recurso especial. Especialmente quando nós assistimos o fato de um crescimento exponencial dos recursos perante o Superior Tribunal de Justiça. Em boa hora, portanto, aqui faço um elogio a essa iniciativa do Parlamento, da Câmara, também é uma discussão importante no Senado, dessa proposta de emenda à Constituição 199. Há várias soluções para essa questão. Essa é uma solução. E, particularmente, nesse ponto, eu sou adepto daquela velho ditame de sabedoria, né? Não importa a cor do gato, desde que ele pega o rato. Se vai mudar a Constituição para dizer que começa a executar a partir de segunda instância e continua os recursos, dando uma nova formatação à nossa compreensão da presunção de inocência, ou se vai transformar o recurso extraordinário especial em ação rescisória, como aqui se propõe, o que é importante é o resultado final. Eu teria algumas ponderações pontuais sobre o texto aqui específico, né? Até comentava, e aqui faço algumas críticas bastante respeitosas. Primeiro, muito bem trocar recurso extraordinário por ação revisional extraordinária. Então, a ideia aqui é que o trânsito em julgado se opere a partir do julgamento em segunda instância, a partir do que se pode executar a pena e se tem apenas uma ação revisional, como se fosse uma ação rescisória. Se estabeleceu para ação revisional extraordinária, no texto aqui da PEC 199, que para que ela seja admitida, seja necessário demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais nela discutidas, assim como ocorre com o recurso extraordinário atualmente. Mas se estabeleceu aqui que o tribunal pode recusar o recurso, entendê-lo, portanto, não admissível, ou seja, que não tem repercussão geral, então não vai chegar no julgamento de mérito, por 2/3 dos votos dos seus membros. Da mesma forma, se substitui o recurso especial pela ação revisional especial, e aqui foi bem a proposta de trazer repercussão geral para a ação revisional especial, que nós não temos recurso especial, mas, a meu ver, é algo necessário, quando nós vemos 399 mil novos processos a cada ano no Superior Tribunal de Justiça, o que empaca e impede a resolução desses casos em tempo hábil. E aqui se estabeleceu que na ação revisional especial tem a necessidade de demonstrar o interesse geral nas questões ali discutidas e que o tribunal pode entender por inadmissível por falta de repercussão geral. Só um minutinho, ministro. Eu vou pedir à assessoria que faça a gentileza de liberar mais uma fila
porque nós temos pedido de vários deputados que precisam participar do debate, fazendo as suas anotações, e que libere mais uma fila do plenário para que os parlamentares tenham acesso. Desculpa, ministro. Sem problema. A previsão aqui da emenda é que a recusa da admissibilidade da ação revisional tem que ser pelo voto unânime do órgão julgador. Normalmente, o que se tem na prática jurídica é que não faz lá muito sentido exigir que, para se recusar a admissibilidade, para decidir sobre a admissibilidade, se tenha um quórum maior de votos do que decidir sobre o mérito. E isso pode, em que pese seja louvável, temos aqui a exigência da repercussão geral, emperrar na prática a recusa, tanto pelo Supremo como pelo STJ, da admissibilidade dessas ações revisionais. Eu acho particularmente que, tratando-se em tribunais superiores, STJ e STF, menos é mais. É muito mais importante que eles possam julgar cada um dos processos com a serenidade, estudo e reflexão e o tempo necessário para fazer um bom julgamento, do que atribuir a eles uma missão de julgar centenas de milhares de processos. Nós vemos a Suprema Corte norte-americana como exemplo. Lá eles instituíram a admissibilidade, a possibilidade do Suprema Corte recusar o julgamento dos processos sem entrar no mérito, dizendo, isso aqui não é importante para a Suprema Corte, isso já lá na década de 30. Isso não diminuiu a Suprema Corte norte-americana. Ao contrário, apenas elevou o prestígio. Ela julga não mais do que 100 processos no ano. Mas cada um desses julgamentos é um julgamento constitucional relevante e acompanhado com extrema atenção por toda a sociedade norte-americana. Então, seria muito melhor que Supremo e STJ pudessem se debruçar um número bem menor de casos, e para isso é louvável aqui a inserção da exigência da repercussão geral, tanto para a ação revisional extraordinária para o Supremo, como para a ação revisional especial para o STJ, mas eu aqui, respeitosamente, sugeriria que fosse alterada a redação para estabelecer que não se exigiria esse quórum tão amplo, 2/3 para o Supremo ou unanimidade para o especial, para rejeitar a admissibilidade. Por exemplo, na Suprema Corte norte-americana, são 9 ministros, tá? E um recurso, para que ele seja julgado no mérito, ele tem que ser admitido por 4. Um quórum inferior ao quórum majoritário. Tá? Na nossa Constituição atual, para o recurso extraordinário, a repercussão geral, se exige, de fato, 2/3. Mas eu acho até, respeitosamente, que poderia até essa comissão reduzir esse quórum. Não faz lá muito sentido, a meu ver, exigir um quórum maior do que o quórum necessário para o julgamento de mérito. Isso vai propiciar uma redução do número de processos e permitir que o STJ e o STF, veja, eles vão ter discricionariedade em aceitar quais recursos vão julgar. Então, não está diminuindo o poder deles. Na verdade, está aumentando. E vai permitir que esses tribunais sejam mais funcionais, que possam julgar menos casos e proferir julgamentos, vamos dizer assim, com o tempo necessário para proferir boas decisões. Não que eles não as profiram, mas diminuindo a agenda, diminuindo o número de processos, a qualidade dos julgamentos tende normalmente a aumentar. Um outro ponto, e aqui uma referência específica ao artigo 3º da proposta de emenda, que estabelece uma regra de transição, não é? No sentido de que a emenda não vai se aplicar àqueles casos em que os recursos já tenham sido interpostos nos casos pendentes de julgamento. Não é? Eu, particularmente, acho que o grande problema dessa regra de transição é que acaba negando justiça aos casos que já estão
tramitando, como, por exemplo, desse caso do policial assassinado, daquele caso, embora esse caso já superado, do agricultor que foi vítima de tentativa de homicídio. Eu acho que a proposta da emenda é muito boa, louvo a Câmara por apresentá-la, mas eu sugeriria que ela, já que ela é assim tão boa e nós estamos melhorando nosso sistema de Ministro, justiça... eu prorrogo sua fala por mais 5 minutos. Não tem necessidade, eu estou encerrando já, obrigado. Poderíamos dispensar esse tipo de exceção, para que valha para todos. Afinal de contas, aquela ideia de que nós precisamos de igual e justa proteção da lei para todo mundo. Eventualmente, se for a decisão do Congresso manter essa proposição da regra de transição, ainda assim isso não invalida o mérito de toda a proposta. Outra discussão, e aqui realmente caminhando para o final, agradecendo os 5 minutos, uma discussão que existe sobre se é o caso dessa emenda valer tanto para os casos criminais como para os casos cíveis. Eu, particularmente, sou favorável que valha para todos. Agora, não posso deixar de reconhecer que a mudança é especialmente fundamental para os casos criminais, para aqueles casos nos quais essas situações de injustiça, por demora, por prescrição, pela falência do sistema, são os mais gritantes. Se não houver, eventualmente, um apoio político suficiente, majoritário dessa casa, para aprovar a emenda, tanto para os casos cíveis como para os casos criminais, o que eu rogaria, respeitosamente, é que pelo menos isso fosse aprovado para os casos criminais. Se possível para ambos, ótimo. Mas, para os casos criminais, a necessidade é mais premente, porque esses são os casos que mais nos assustam quando geram impunidade. E veja, nós não estamos falando aqui de corrupção, nós estamos falando de vários crimes contra a administração pública, mas nós estamos falando também de crimes de sangue. Eu até separei aqui, achei pertinente, trouxe estatísticas do Superior Tribunal de Justiça, principais assuntos em processos do Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, entre 2014 e 2019, e aqui veja, nós estamos falando de recursos criminais, os principais assuntos são tráfico de drogas, roubo majorado, homicídio qualificado. Ou seja, essa é a pauta. Esses são os casos cuja execução em segunda instância está sendo emperrada pela exigência de um trânsito de julgado que leva décadas no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que abrir as nossas mentes e admitir que é um problema muito mais profundo do que impunidade no combate à corrupção, que é um problema que nós precisamos enfrentar. Mas o problema é muito mais sério. Nós estamos falando, em geral, de crimes de tráfico, crimes de sangue, crimes de roubo, que são esses crimes que atormentam a segurança, a vida de todo brasileiro. E quero aqui, por último, então, finalizando, respeitosamente, elogiar a Câmara por essa iniciativa, por esse debate, e dizer que, particularmente, estou na torcida e estou à disposição para ajudar no que puder a aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Pelo que eu entendo aqui da proposta da PEC, o recurso extraordinário e o recurso especial seriam transformados em ações de impugnação autônoma, ação revisional. Então, elas não preveniriam o trânsito em julgado. O trânsito em julgado passaria a ocorrer após julgamento em segunda instância. Como o trânsito em julgado é um conceito jurídico, me parece isso absolutamente possível do ponto de vista constitucional. Inclusive, em Portugal, é estabelecido na legislação ordinária que o trânsito em julgado ocorre a partir do esgotamento das vias ordinárias. Então, por exemplo, recursos
Superior Tribunal Português e a Corte Constitucional não impedem qualquer trânsito em julgado. Então, isso eu acho que é possível. Não há qualquer problema. Nessa perspectiva, eu não vejo qualquer problema nisso, né? O legislador, e aqui nós estamos falando de um legislador constitucional, não é, modular isso e estabelecer que a partir do trânsito julgado acontece na segunda instância e o que se tem ao STF e ao STJ são ações revisionais. Eu não acho qualquer problema em relação a isso. A revisão criminal e a ação rescisória permaneceriam como estão. São outros os pressupostos. A ação revisional ao Supremo só vai poder tratar de questão constitucional, questão jurídica, de direito. A ação revisional ao STJ só vai poder tratar de questão de eventual descumprimento da lei federal, questão de direito. A ação rescisória tem aqueles pressupostos muito específicos, cabe depois do trânsito julgado, mas quando se verifica uma falsidade, numa produção de prova, um fato novo normalmente se exige. E a ação revisional da mesma forma, revisional criminal. Então, acho que nenhuma delas seria afetada. A ideia aqui, me parece, da emenda é trazer a lógica dessas ações rescisória e a revisão criminal do processo penal para a ação revisional extraordinária e a ação revisional especial. Assim, eu não vejo esse problema mencionado pelo ministro César Peluso, respeitosamente, o ministro César Peluso, grande jurista brasileiro, mas eu, sinceramente, não vejo esse problema em particular nessa emenda específica. Acho que é relevante, talvez aqui, se quiserem colocar uma previsão expressa na proposta de emenda da possibilidade de concessão de liminar pelo STF ou pelo STJ no âmbito da ação revisional, embora, a meu ver, não haveria necessidade que isso fosse tratado na Constituição, na proposta, pode ser na lei ordinária que vai regulá-la, mas nada impede que haja uma previsão expressa. Eu não acho que essa mudança, embora ela seja uma mudança muito relevante para o funcionamento da Justiça, mas eu não acho que ela vai gerar tanto sobressalto na sua aplicação, até porque os índices de provimento do recurso extraordinário e do recurso especial ainda são baixos, mesmo no civil e mesmo no criminal. Claro que é oportuno ter essa válvula de escape da possibilidade de concessão de liminar tanto no civil como no criminal, e acho que isso vai permitir que haja uma transição do sistema antigo para um sistema novo, mais eficiente, e que casos pontuais possam ser resolvidos de uma maneira excepcional. A questão da intertemporalidade, a regra no processo penal e mesmo no processo civil, que a lei nova se aplica aos casos pendentes. Então, se estabelecer que a emenda constitucional se aplicaria aos casos pendentes, não vejo que seja um grande problema. Talvez fosse aqui, eu não encaminhei das sugestões por escrito, mas posso encaminhar, talvez fosse interessante colocar uma previsão na emenda de que até que a emenda seja regulada, se aplicam as regras do recurso extraordinário e do recurso especial para a tramitação das ações revisionais, salvo no que se refere ao efeito suspensivo. Acho que seria interessante, né? Porque essa emenda provavelmente vai reclamar uma lei reguladora, o que pode gerar novas demoras. Aí aplicam-se as regras do recurso extraordinário e recurso especial, salvo no que se refere a efeito suspensivo, senão fica esvaziada a própria reforma. Não é? Eu defenderia que se aplicaria a todos os casos pendentes, independentemente da fase que se encontram, porque já que nós estamos querendo, por exemplo, no caso criminal, diminuir a impunidade e garantir justiça igual nos casos concretos, a meu ver, deveria valer para todo mundo a partir do momento da sua aprovação. Claro que isso daí é um cálculo que tem que ser feito pelo Parlamento sobre essa situação específica. Sou o ministro da Justiça e Segurança Pública e eu sempre acreditei nisso. Nós temos indicadores criminais muito ruins no Brasil, dos mais variados crimes. Chegamos a um recorde de mais de 60 mil assassinatos em 2016. O que nós temos visto em 2018 e em 2019, uma queda desses indicadores que é muito positiva. Não só de assassinatos, mas de roubos, de crimes em geral. Caiu um pouco em 2018, caiu
mais expressivamente em 2019. E o crime tem que ser enfrentado de diversas maneiras. Investimento na polícia, investimento em tecnologia. Existem também questões relacionadas à própria questão social, necessidade de recuperação de ambientes urbanos degradados. Ou seja, investimento em educação, tudo isso é importante. Mas é inegável que a impunidade é um fator de estímulo da criminalidade, e isso é conhecido desde sempre. O César de Beccaria, que é universalmente citado, um dos iluministas penais, ele já falava que é importante ter a certeza da punição mais do que até do rigor da punição. E o que nós temos hoje no nosso sistema é absolutamente disfuncional. Você tem uma loteria processual. Se você tiver condições de contratar advogados hábeis o bastante para eternizar demandas, isso acontece normalmente com criminosos poderosos, seja criminosos de dinheiro, seja criminosos de sangue, você consegue, muitas vezes, permanecer impune dentro do nosso sistema processual. Isso não é o sistema processual que foi reclamado pela Constituição de 88. Aquela promessa de lei, liberdade e igualdade para todos. Nós temos uma responsabilidade em aprimorar esse sistema, diminuir a impunidade, e só assim nós vamos conseguir diminuir esses tristes, ou melhor, diminuir mais ainda esses tristes indicadores criminais. A questão das nossas prisões tem que se resolver de outra forma, maior investimento nelas, eventualmente pensar em soluções alternativas em determinados casos, mas um sistema que é uma loteria de ineficiência não pode ser uma resposta para o problema das nossas lotações carcerárias. Então, isso tem que ser enfrentado de uma outra forma. E eu não acho necessariamente que essa mudança vai levar a um incremento em números absolutos do total de presos. Eu acho que vai diminuir a impunidade, gerar um resultado mais rápido para a justiça nesses casos específicos, ou seja, vai diminuir, na verdade, a desigualdade na aplicação da lei, mais do que a própria questão numérica de presos, na minha opinião. Então, acho que esse é um caminho, com todo respeito ao Congresso, é um caminho absolutamente necessário. Eu acho que essa morosidade, esse sistema judicial nosso que produz morosidade, acaba gerando um ciclo vicioso, porque na justiça, tanto penal como civil, se joga com essa morosidade. Acho que se o sistema ganha em eficiência, o mais provável é que essa morosidade deixe de ser um fator tão relevante. Isso até propicie, principalmente nos casos cíveis, a composição das partes fora dos tribunais, que seria extremamente salutar. Então, se vê muitas vezes causas trabalhistas, causas cíveis, que as partes poderiam encontrar um acordo extrajudicial, mas normalmente aquele que deve não faz o acordo, porque ele sabe que se a parte credora procura a justiça, pode levar mais de uma década. Quem não teve experiência, nesses tempos eu tive lá uma situação específica de um condomínio onde eu moro, a pessoa um dos moradores não pagava condomínio, e uma falta de pagamento de condomínio levou mais de 2 anos. É uma coisa assim meio surreal, Deveria levar 2 meses, sei lá. Mas, enfim, eu até falei, deputado, durante a minha fala, eu particularmente sou favorável ao texto da emenda para que valha tanto para casos cíveis como para casos criminais. O que eu acho, porém, é que essa extensão aos casos cíveis não pode ser um preço a impedir a aprovação disso para os casos criminais. Isso vai ser decidido pelo Congresso, evidentemente. Acho que é mais premente para os casos criminais, porque essa morosidade gera impunidade e agressão ao nosso senso de justiça, tanto a justiça devida às vítimas, aos parentes e à sociedade nos casos criminais, maior do que nos casos cíveis. Mas se houver maioria suficiente no parlamento para aprovar para os casos criminais e para os casos cíveis, eu particularmente sou favorável.
Acho que nós não podemos ter medo de que a justiça funcione. E o atual sistema, e aqui não há nenhuma crítica aos juízes, né? Eu fui juiz há até pouco tempo, não há nenhuma crítica. Nós construímos um sistema que ele aparentemente, pelas suas estruturas de 4 instâncias, parece ser um sistema que garante bem os direitos, mas no fundo acaba sendo uma loteria processual, pela morosidade. Esse fator tem que ser eliminado. Então, eu particularmente sou favorável também para a extensão dos casos cíveis, desde que esse não seja o preço, né, de impedir que isso seja aprovado para os casos criminais. O deputado José Nelto, também agradeço as palavras gentis. Certamente, eu acho que um dos principais fatores que geram essa multiplicação de crimes é a impunidade. E, claro, nós sempre defendemos que as sanções penais têm que ser proporcionais aos crimes. E crimes como crimes violentos, crime organizado, corrupção, a meu ver, todos eles reclamam sanções proporcionais, prisão mesmo. Mas o rigor não é suficiente quando o rigor é unicamente virtual, né? Quando o rigor não vale na prática. Então, nós precisamos fazer com que esses processos durem menos, e essa proposta de emenda é uma solução, para nós termos, nos casos criminais, a certeza da punição, e vai ser um fator de diminuição da impunidade. E tem também aqui, não é só o caso concreto, mas tem uma questão de simbolismo, né? É o Congresso Nacional mandando uma mensagem à população. Isso nós vamos fazer qualquer pesquisa de opinião, a aprovação da execução em segunda instância ultrapassa 80%. Aprovamos 20%, a grande parte é porque não conhece o tema. Claro que existem sempre alguns refratários. Mas, além de responder à população, manda aquela mensagem: olha, a lei tem que ser igual para todos. O sistema tem que funcionar. A impunidade tem que ser reduzida. 60 mil homicídios é demais. Enfim, tem esse simbolismo que as pessoas precisam acreditar, né? Que nós estamos fazendo algo, que o parlamento está fazendo algo. E estamos fazendo, mas precisamos ter mensagens relevantes, fortes, duras, né, nesse sentido. Deputado Alex Manente, compreendo aí a evolução, como se chegou nessa proposta de emenda. Não discordo da proposta de emenda, deixar aqui muito claro. Fiz aqui sugestões pontuais para buscar aprimorar o texto, e, se me permitirem, eu encaminho por escrito ao relator. Tá? Não quis fazer isso antes dessa audiência, ou sem ser com a permissão, né, de fazer esse encaminhamento, mas são ajustes muito pontuais. E acho importante, no artigo 3º, que, de fato, haja uma deliberação do parlamento, para não deixar isso entregue às cortes de justiça. Não que nós não confiemos nelas, mas a resposta das cortes de justiça, às vezes, é mais errática, mais demorada, e gera incerteza. O Supremo vai se debruçar, mas eles quiseram aprovar isso para todos os casos, para os casos futuros ou para os casos pendentes. Então, é bom que tenha uma resposta expressa. A minha sugestão, na linha do que falei, foi que o Congresso estabelecesse claramente no artigo 3º que vale para todos os casos pendentes de julgamento definitivo. Ou seja, aí deixa claro que é uma regra processual que vale para todos os casos, sem prejuízo daquela previsão de que concessão de efeito suspensivo por liminares para situações excepcionais que demandem um julgamento pelo STJ ou pelo STF. Mas acho importante que o parlamento não deixe claros, né, não deixe espaços abertos à interpretação que podem eventualmente esvaziar a importância e relevância dessa emenda constitucional. Eu só destacar, né, como foi até mencionado, nós sempre falamos que esse é um mérito compartilhado com as forças de segurança dos estados,
e das forças de segurança municipais. Não obstante, é alvissareiro de fato, observar essa queda expressiva dos indicadores criminais. Antes que se diga que existe alguma manipulação e tal, não foi isso colocado, mas esses dados são produzidos pelos estados, nós apenas compilamos com base nos boletins de ocorrência. Infelizmente, no entanto, os números remanescentes ainda são muito altos. E isso exige ação efetiva, não só do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos estados, mas também de todos os poderes. Eu acho que a lei anticrime foi um passo importante, de fato, ficam os elogios aqui à Câmara, ao Senado. Não foi idêntico ao projeto que foi apresentado, nós compreendemos que isso faz parte, do debate democrático, mas o saldo ainda é extremamente positivo. E essa emenda aqui vai ser aprovada, vai ser uma resposta importante do parlamento. Olha, nós estamos, me permita aqui ser um pouco maniqueísta, mas nós estamos do lado certo, nós estamos do lado do cidadão, nós estamos do lado daquela pessoa que é vítima do crime, nós estamos do lado daquelas famílias que têm medo de sair às ruas, muitas vezes, e a redução da impunidade é fundamental para essa causa. Eu sempre digo assim, a boa causa é uma causa de todos, e podem contar comigo para defender isso. Defendo isso desde sempre, desde que o Supremo mudou o entendimento em 2009, sempre defendi que nós precisamos ter execução em segunda instância. Então, é muito antes de Lava Jato, é muito antes de fulano X ou fulano Y, é verdadeiramente aquilo que eu acredito. Sobre outras disfuncionalidades, eu acho que vamos deixar para um outro momento para discutir. Nós temos também que ter presente que a emenda não vai resolver todos os problemas, mas é um passo importante. E nós não conseguimos resolver todos os problemas de uma vez só. Mas eu fico à disposição para novas sugestões, e o Ministério da Justiça está conversando com vários parlamentares para novas propostas. Deputado Sanderson, a questão... É até interessante destacar que muito se fala da formação da culpa, mas originariamente até esse termo formação da culpa, na tradição do nosso direito, dizia respeito à pronúncia, nem à sentença, dizia a pronúncia nos casos de júri. E nós levamos muito além dessa pronúncia para exigir esse trânsito em julgado, realmente algo extremamente disfuncional. Na lei anticrime, o Congresso aprovou a execução em primeira instância para casos julgados perante o júri. Se colocou a exigência de uma pena igual ou superior a 15 anos. Esse aspecto até, respeitosamente, eu discordo, mas foi aprovado e ainda assim é um grande avanço. Então, é bem positivo isso. Algo que pode ser pensado, mas, como se diz, um passo de cada vez. Eu acho que o mais importante é garantir a execução em segunda instância. Tem um fator relevante aí, que é um julgamento colegiado, menos propício a erros de um juiz monocrático, o que, no caso do júri, também é um julgamento colegiado. Então, são dados que nós temos que levar em consideração. Deputada Bia Kiss, eu acho que condenação em segunda instância tem que ser executada, independentemente de ter havido absolvição antes, ou condenação antes, que vale o julgamento em segunda instância. Se houver dúvidas quanto à correção do julgamento, tem que ter uma válvula de escape, que é a possibilidade de liminar suspensiva na ação revisional, extraordinária ou especial. Eu acho que isso já se resolve, e, evidentemente, se tiver um caso que houve absolvição em primeira instância e condenação em segunda instância, é um fator que vai ser levado pelos advogados aos tribunais superiores, o que vai levar a uma maior reflexão. Mas não necessariamente o tribunal está equivocado. Ao contrário, parte-se do pressuposto, um pressuposto, que isso ninguém pode afirmar com certeza, que o julgamento do tribunal é melhor do que o julgamento do juiz monocrático. Porque são mais cabeças e se produz ali uma maior análise do caso, eventualmente. Claro que isso nunca se pode afirmar com certeza, mas a correção maior, a probabilidade de correção maior do julgamento de segunda instância é uma realidade. Da deputada Adriana Ventura. Deputada, muito claramente, eu acho que
pode ser feito por projeto de lei. Na verdade, a minha compreensão, com todo respeito ao Supremo, é que a lei atual já permite a execução em segunda instância. Então, se pode fazer por lei, se pode fazer por emenda constitucional. A forma como for realizada, claro que tem a sua relevância, mas o que é mais importante é que nós precisamos dar esse passo necessário. Se não pela PEC, se não pelo projeto de lei, aqui na Câmara, lá no Senado, e não há conflito nenhum, porque são reformas que caminham no mesmo sentido. Nós temos que ser pragmáticos no que diz a esse respeito. Se eventualmente a PEC não for aprovada, o que coloco aqui como hipótese indesejada, o que se verifica, o que se constata que aparentemente caminha-se para uma aprovação majoritária, assim se espera, que se não der esse caminho, que seja então com um projeto de lei. Todos os esforços aí são válidos. O deputado Paulo, na verdade eu falei, na minha exposição, e tanto depois na resposta ao deputado Orlando, que a minha posição é clara, eu favoreço a emenda tanto para os casos cíveis como para os casos criminais. Não faço essa distinção. Minha única ponderação é que ela é mais relevante para os casos criminais. Então, se não houver condições políticas de aprovar para todos os casos, que se tenha uma alternativa disponível de se aprovar para os casos criminais. E veja, na verdade, quem são as principais vítimas de crimes nesse país? São as pessoas mais vulneráveis, são as minorias, são os pobres. As pessoas de maior renda, são vítimas de crime. Todo crime é uma tragédia, não importa a questão da renda, mas muitas vezes as pessoas de maior renda conseguem se proteger mais. Condomínios fechados, eventualmente carros blindados, em casos excepcionais até seguranças. Quem mais sofre, as principais vítimas de homicídios ou feminicídios, estão aí nas periferias. Então, o combate à impunidade, a diminuição desses crimes, isso nós temos lá estatísticas, favorece principalmente a população mais vulnerável. Então, é falso falar que a aprovação para o lado da medida no aspecto criminal ignora os dramas da população mais vulnerável. Ao contrário, é uma medida, principalmente a redução da criminalidade, é uma medida que favorece principalmente a população mais vulnerável. Sobre os outros temas, eles estão fora um pouco do nosso tópico aqui, mas assim, rapidamente, o juiz de garantias, eu sempre falei, dei minha posição respeitosamente aqui ao Parlamento, de que se nós formos fazer uma mudança estrutural, nós temos que fazer ela bem planejada. E, com todo respeito, disse isso, acho que o Congresso acertou ao aprovar a lei anticrime, são avanços importantes, mas a figura do juiz de garantia, a introdução dela não foi bem planejada, tanto assim que dois ministros do Supremo suspenderam a medida. O ministro Toffoli e depois o ministro Luiz Fux. E essa é uma decisão, uma responsabilidade do Supremo. E várias questões que deveriam ter sido enfrentadas não foram. Vale para os processos pendentes, vale para o júri, vale lá para casos de violência contra a mulher. Então, assim, com todo respeito, eu acho que não foi, essa é a minha crítica, não foi tratado no devido detalhe. Mas, basicamente, isso. Agora, eu sempre me pronunciei sobre o Parlamento, isso, todas as minhas manifestações escritas, verbais, sempre com extremo respeito. Nunca uma ofensa partiu de mim em relação ao Parlamento, pelo contrário, eu acho que o Congresso é fundamental para a democracia e, numa sociedade pluralista, é um órgão fundamental para a vocalização dos anseios da população. Eu tenho total respeito aí pelos deputados e pelos senadores, e que posso eventualmente discordar de medidas que sejam aprovadas, como também louvo várias que são aprovadas. Essa questão da lista é uma questão falsa. Na verdade, não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou.
e se vê que nem sequer é necessária, porque a pessoa foi encontrada, né, poucos dias depois, pela polícia lá do estado da Bahia, e, lamentavelmente, né, as circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada. Enfim, não é? Uma lista dos mais procurados não é uma lista de todos os procurados. E haviam razões específicas ali para não realizar essa inclusão. Eu também não concordo com o maniqueísmo, deputado. Às vezes, no entanto, algumas situações são muito claras, né, e exigem a firmeza de princípios, uma clareza de propósitos. Então, assim, eu sinceramente acredito que a redução da impunidade e a aplicação mais igual da justiça é algo demandado pela democracia que todos nós desejamos. E louvo o Congresso por essa proposição dessa PEC. Eu acho que é um instrumento importante, é uma resposta importante do Congresso. E, com todo respeito àqueles que entendem que a execução em segunda instância não deve ser aprovada, eu acho que, nesse ponto, realmente, nós podemos, né, dizer que é absolutamente necessária, né? É absolutamente necessário reduzir a impunidade. É a única forma de nós podermos reduzir a criminalidade no Brasil. Claro que políticas sociais são importantes, claro que políticas econômicas são importantes, mas a redução da impunidade também é um bem em si. E, nesse ponto, eu acredito que não é propriamente maniqueísmo, mas sim uma constatação de fato. Em relação às questões ali políticas, de essa pessoa que foi assassinada, ninguém protegeu essa pessoa, ela foi encontrada e, se nós estivéssemos protegendo alguém, então estaríamos fazendo um péssimo trabalho. A pessoa foi assassinada, desculpe, foi morta nesse confronto com a polícia. E, veja, nem é a polícia do... Nem estou aqui criticando a polícia lá, não sei as circunstâncias, isso vai ser apurada, mas é a polícia do Estado governado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, assim, enfim, quem tem que prestar esclarecimentos é lá, mas ninguém estava protegendo, tanto que essa pessoa foi encontrada. Ministro, o senhor pode garantir a proteção do Queiroz para o Estado brasileiro? O ministro está com a palavra. Eu pediria aos parlamentares que respeitassem o tempo dele, da mesma forma que a gente respeita o tempo de vocês, tá ok? Essa é uma falsa questão, a pessoa tem que requerer a proteção, a testemunha, e isso está no Ministério dos Direitos Humanos, nem está no Ministério da Justiça. Mas a pessoa tem que ter iniciativa, né? Enfim. A deputada Margarida Salomão colocou uma questão muito própria, que é o problema do poder público como litigante. De fato, é algo que nós temos que nos debruçar e preocupar, mas é algo que vem antigo, não é algo dessa administração, é algo que vem de várias administrações anteriores, não é? E, de fato, nós temos que tentar tirar, né, a administração pública de dentro das Cortes de Justiça e buscar resoluções diferentes desses conflitos. Né? Concordo nessa necessidade. Algo, no entanto, que eu acredito que, se nós tivermos um processo judicial menos moroso para todos, até mesmo para a administração pública, vai ser menos interessante não fazer acordos ou composições fora dos processos. Então, acredito que a aprovação dessa emenda, tanto no crime como no civil, se possível, vai gerar um benefício mesmo para esses processos no qual se litiga o cidadão contra o Estado, contra o poder público. Isso acontece, vamos também dizer, não só no governo federal, acontece para os governos estaduais. Mas é uma questão bastante pertinente e relevante que a senhora deputada colocou. O deputado Pablo, né? Deputado, nós temos acompanhado esses fatos no Amazonas, vemos com preocupação, mas também gostaria de dizer, nunca houve um governo que, vamos dizer, trabalhou tão duramente contra as organizações criminosas como o governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse foi o compromisso assumido quando foi feito o convite. É um compromisso convergente entre eu e o presidente. Nós temos firmes contra a criminalidade violenta, crime organizado e a corrupção. E nós, desde o início, reagimos às crises lá de segurança no Ceará. Isso foi um dos fatores que também contribuiu para a queda da criminalidade naquele estado, sem embargo dos méritos do próprio governo do estado. Isso nunca se negou. Fizemos a transferência das lideranças da maior organização criminosa do país, né? A principal delas, a mais perigosa, a mais estruturada,
Esses tempos eu vi um ranking produzido por uma revista estrangeira, é muito difícil dizer se é científico ou não, mas apontando aquela organização criminosa como a segunda maior da América Latina, até mesmo acima de alguns cartéis mexicanos. E o que nós vimos é que esse crime organizado só crescia. Só crescia. E nós estamos enfrentando com recorde de apreensão de drogas, cocaína, pela Polícia Federal, pela PRF, destruição de plantações de maconha no Paraguai, apreensões, sequestros de bens dessas organizações criminosas, né, em números praticamente muito superiores ao ano passado, venda recorde de bens desses traficantes. Agora, são questões que realmente levam tempo, mas muito bem colocado, né, por Vossa Excelência. Nós estamos em contato com o governo lá do estado do Amazonas para buscar soluções. Criamos lá no final do ano passado um centro de inteligência, comando e controle, né? Vossa Excelência esteve lá, inclusive, na inauguração. São as formas de ir trabalhando mas esses desafios não são vencidos em curto tempo. Agora, existe a questão da ação simbólica, que é muito importante, né? Esse foi um dos cartões de entrada do governo do presidente, a transferência das lideranças da maior organização criminosa, que deveriam ter sido transferidas em 2006, ficaram 12, 13 anos sem ser transferidas, e um dos primeiros passos do governo federal e do governo do estado de São Paulo foi realizar essa transferência. Agradeço as palavras gentis do deputado Joaquim Passarinho, sempre um grande aliado aqui no parlamento, né? Acompanhei o trabalho de Vossa Excelência já na época das 10 medidas. Vossa Excelência sempre coerente com os seus princípios, com a questão do combate à corrupção. Claro que é muito fácil, né? Ninguém vai vir com um discurso que é contra o combate à corrupção, né? Mas não é tão assim comum encontrar uma convergência entre ação e prática, e eu louvo a Vossa Excelência por sempre ter tido essa coerência, né, de aliar o discurso contra a corrupção com a posição prática contra a corrupção nos projetos de lei, nas ações aqui parlamentares e outros. Eu digo uma experiência pessoal, eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal como juiz convocado, isso em 2012, assessor da ministra Rosa Weber, que tem um grande apreço pessoal, e nós vimos simplesmente que nós não tínhamos como dar conta dos grande número de recursos extraordinários que lá chegavam em matéria criminal. Então, às vezes, nós tínhamos dificuldade até de abrir os processos para poder examinar, e mesmo quando se tomava uma decisão, recurso inadmitido, vinha um novo recurso, embargo de declaração. Quando exigia embargo de declaração, agravo regimental. Depois um novo embargo de declaração, a gerar essas situações insólitas, né? 35 recursos pelo senador Luiz Estevão, condenado por corrupção, obstando o trânsito em julgado. E essas situações se repetem muito. Então nós precisamos cortar essa válvula de escape desses criminosos. O deputado José Guimarães, né, o ministro Peluso, até onde eu entendi da manifestação dele, e não creio que esteja enganado, ele é favorável à PEC. Ele é favorável à PEC. Então, na compreensão dele, a PEC não afeta a presunção de inocência, e compartilho totalmente o posicionamento dele nesse caso em particular. Eu também sou favorável à PEC, posso fazer algumas sugestões de redação em alguns pontos, mas a essência dela é extremamente positiva. Como juiz, né, não é o objeto aqui da minha exposição, mas eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei, e sempre condenei as pessoas com base em prova, acima de qualquer dúvida razoável. Não é? Sempre quando proferi decisões de prisões preventivas, podem até discordar das decisões, mas sempre foi muito ponderado e com análise de provas. Não tenho nenhum motivo para me arrepender dessas decisões. Pelo contrário, talvez devesse ter decretado mais prisões do que decretei naquela ocasião. Eu acho que é isso. Espera aí. O deputado do Wilson do Novo, eu agradeço o apoio, né, às pautas do Ministério.
Eu aceitei, de fato, esse cargo de ministro com os melhores dos propósitos para poder trazer para Brasília um combate à corrupção, um combate ao crime organizado e à criminalidade violenta. E, embora os desafios sejam muito elevados, muito grandes, eu acredito que, pelo menos em parte, nós temos sido bem-sucedidos a ilustrar essa queda dos principais indicadores criminais de uma maneira expressiva durante o ano 2019. E, muito claro, eu nunca invoquei o mérito exclusivo para o Ministério da Justiça. Esse é um mérito compartilhado com muitas pessoas, inclusive com o Congresso, que aprovou a lei anticrime. Acho que foi um passo muito importante. Deputado Ivan Valente, eu sempre vim aqui nessa casa e sempre manifestei respeitosamente em relação a todos os parlamentares. Assim, eu lamento as palavras ofensivas que Vossa Excelência utilizou. Eu acho que não é um trato apropriado. Quais Mas, enfim, isso não vai mudar o fato de que eu sempre vou tratar com respeito todos os parlamentares. Bem, sobre a questão aqui tem alguns fatos aqui que o senhor afirmou, que infelizmente o senhor está mal informado, me desculpe. No projeto anticrime, nós propusemos medidas duras contra o crime organizado, inclusive contra milícias. Nós conseguimos, né, graças a essa casa, aprovar o confisco alargado de bens criminais. Nós conseguimos aprovar a proibição de que pessoas condenadas por serem membros de organizações criminosas, se mantiverem o vínculo durante o cumprimento da pena, não progridem, não obtêm benefícios. Nós colocamos métodos especiais de investigação que são particularmente importantes contra o crime organizado, escuta ambiental, agente infiltrado. Então, nós colocamos muitas coisas importantes contra a criminalidade organizada, inclusive milícias. Tínhamos colocado, inclusive, na lei anticrime, uma norma que dizia milícia é crime organizado. E o seu partido foi contra. O membro do seu partido foi contra isso. máfia. Nós tínhamos colocado lá de maneira clara, olha, crime organizado entre as organizações criminosas, essa e lá milícias. E, surpreendentemente, para mim, pelo menos, o PSOL foi contra esse tipo de medida. Então, da parte do governo federal, da parte do Ministério da Justiça, da parte das polícias, não existe qualquer proteção a crime organizado ou quem quer que seja. Não existe isso pura e simplesmente. O que existe é a criação de teorias da conspiração que não fazem o menor sentido. Nós lançamos, como disse, uma lista de procurados, mais procurados, não é lista de todos os procurados, e os critérios que foram feitos pela área técnica não abrangeram esse fulano em questão. E 2 semanas depois ele foi encontrado e morreu no confronto com a polícia do governo do estado da Bahia. Então, assim, não tem nada fora a teoria da conspiração a serem elencadas ou ofensas. Eu peço que não seja ofendido. Eu não ofendo ninguém, nem em rede social, nem aqui perante o parlamento. Sempre trato todo mundo com muito respeito. Se quiser colocar argumentos ou fatos, é uma coisa. Agora, quiser apenas colocar ofensas, eu, sinceramente, não respondo ofensas. Isso é vitimismo. Eu não coloquei ofensa nenhuma, coloquei argumentos. Senhor, calma. Não, só um pouquinho. Não precisa essa gritaria para que eu aja na condução dos trabalhos, certo? Então, vamos ter paciência, a palavra está devolvida ao ministro Moro. Eu não vou entrar no mérito da palavra do deputado Ivan Valente. Como eu disse, nós tivemos aqui críticas e tivemos elogios. As críticas e os elogios, ambos fogem da pauta da audiência pública. Se eu controlar críticas, eu tenho que controlar elogios. Então, tenho procurado ter uma atitude diligente, cuidadosa com todos. Agora, eu vou pedir que seja respeitada a fala do ministro. A questão da PEC, se ela vai abranger o cível, o criminal, eu coloquei minha posição muito clara. Eu sou favorável tanto ao cível como ao criminal. Só compartilho a opinião, como foi colocado muito bem pelo deputado aqui, Pompeu, que no crime é fundamental. Não é? Agora, a minha posição é clara, eu sou favorável da emenda cível e criminal. A minha pergunta é, qual é a sua posição? A minha posição é clara nesse sentido. Qual é a posição do PSOL? É contra o crime, contra o cível? Enfim.
Posição do Vamos pessoal, Vossa esperar Excelência o não pode momento do insinuar. voto, né? Vamos esperar o momento do voto. Agradeço aqui as ponderações da deputada Carolina de Tone. Elogio, né, por ter Fala da tortura aí. atuado aqui foi relatora, deu parecer para o favorável a essa emenda enquanto estava na CCJ. Acho que isso foi muito importante. Para a execução em segunda instância, em primeira instância, como foi mencionado aqui como uma sugestão, eu acho que o que se tem agora, para onde se quer avançar da segunda instância, já é muito importante. Não é consolidar algo que já vinha, ou infelizmente o Supremo, com todo respeito ao Supremo, mudou o posicionamento, mas deixou claro, inclusive pelo voto de ministros que compuseram a maioria, que isso era possível de ser alterado pelo Parlamento, tanto por lei como por emenda constitucional. Então, acho que o importante é nós pensarmos agora nessa emenda ou projetos de lei que resgatem a segunda instância. E temos a execução em primeira instância dos veredictos do Tribunal do Júri, que já foi aí um grande avanço. A deputada Carla Zambelli lembrou o episódio lá no Ceará e o trabalho que foi feito. No fundo, o mérito acho que é compartilhado. Houve essa crise, nós vivíamos uma força nacional, vivíamos uma força de intervenção penitenciária, apoiamos o KPF, apoiamos o KPRF. Falei diversas vezes com o governador, seja eu contatando ou com o governador me contatando. O importante é o espírito de cooperação. E só vejo com bons olhos a queda dos indicadores criminais, tanto no Ceará como em outros estados. O importante é realmente nós trabalharmos juntos para poder reduzir esses índices, que eles caíram, de fato caíram, isso é muito... evidentemente não tem como não ficar feliz com isso, mas os indicadores remanescentes ainda são muito elevados. A deputada Patrícia Ferraz, agradeço aqui também as considerações e minha solidariedade, né, em relação a senhora ter sido vítima desse crime. E acho que é importante, vem ao parlamento, né, com uma experiência pessoal, vivenciou na própria experiência de vida pessoal, foi vítima de um crime, sabe como as coisas funcionam e como as coisas não funcionam, e como muitas vezes pessoas poderosas conseguem manipular o sistema e prevenir a sua posição, independentemente de serem culpadas ou não. Um tribunal chegar a um caso de violência doméstica e minimizar e reconhecer a prescrição realmente é um fato lamentável. E essa emenda é um dos caminhos para evitar que essas situações se repitam. Nós estamos em conversação avançada com várias parlamentares, tanto do Senado como da Câmara, e que pretendemos apresentar nos próximos 30 dias um projeto de lei tratando desse tema da violência contra a mulher, alguns aspectos específicos, e temos certeza que vamos contar com o apoio, né, dessa Casa, do Senado, para que nós consigamos avançar nessa área realmente carente de maiores esforços. Nós nos centramos ano passado na criminalidade em geral, organizada, violenta, o pacote anticrime, e temos que tratar desse assunto com mais atenção realmente. O deputado Pompeu de Matos, eu concordo com várias das suas afirmações, né, posições muito ponderadas. Eu acho que aqui não existe uma oposição real entre civil e crime, apenas o reconhecimento de que a mudança para o crime é mais relevante, mais fundamental, mas eu não tenho dúvida em apoiar ambas as mudanças. A questão que Vossa Excelência colocou da aplicação da PEC, eu tendo a considerar essa mudança como mudança processual. Embora a lei penal mais gravosa ela não retroaja, é uma garantia fundamental, e ninguém quer mexer nisso também. Eu acho que isso é uma conquista civilizatória, não é? Dos tempos modernos. Mas aqui, a meu ver, é uma mudança da lei processual. E com todo respeito ao Supremo, eu acho que já é a possibilidade existente. Eu acho que o Supremo errou na mudança da jurisprudência. Eu falo isso com extremo respeito à instituição. Se é uma mudança, se já é uma possibilidade do sistema atual, não creio que exista uma lei mais gravosa propriamente dita, apenas
uma correção de um equívoco de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha posição, particularmente, é que deveria valer para os casos pendentes, não só para os casos futuros, mas ponderadas as suas posições. O deputado Gilson Matos, também agradeço. Marques, perdão, as palavras gentis. De fato, a questão da uniformização, nós não temos... Eu diria o seguinte, algo que prejudica essa uniformização é a própria quantidade desses processos. Então, imagine-se lá como um ministro do STJ, 33 ministros, todo ano chegando 399 mil processos novos. É algo muito difícil de ser tratado de uma maneira estrutural, racional. Se tivéssemos menos processos, tanto no STJ como no STF, eu acredito que isso facilitaria o trabalho dos ministros para proferir julgamentos mais ponderados, consolidados e deixar claro às instâncias inferiores qual é a posição da Corte nos mais variados assuntos. Mas muito bem colocada a sua ponderação, dessa preocupação de que, com ou sem a emenda, nós tenhamos aí julgamentos mais uniformizados nas nossas cortes superiores. Nicolete, realmente eu vou para Roraima, vou fazer a visita lá, inclusive, a Pacaraíma, amanhã, tentar ver em loco a situação. É um problema complexo, não é um problema só enfrentado pelo Brasil. O tema dos refugiados é um tema presente, por exemplo, na Europa. Nós acho que melhoramos o trabalho nas nossas fronteiras, principalmente com o programa Vigia do Ministério da Justiça, e também é um programa que mostra a integração. O que é importante é que os estados, a União e até mesmo os municípios, em certos aspectos, trabalhem juntos. E esse programa Vigia é parte da otimização da utilização das forças locais em contato com as forças federais para que nós tenhamos melhores resultados nas nossas fronteiras. Então, esse programa Vigia está em vários estados, está funcionando bem. Claro que isso não significa que os problemas foram resolvidos, o desafio é enorme, mas o importante, acho que nós construímos políticas públicas que estejam direcionadas para o lado correto. Então, nós precisamos melhorar e trabalhar para essas melhorias. A própria decisão do presidente Jair Bolsonaro de ampliar o número de concursados, tanto da PF como da PRF, e agora autorizou recentemente um concurso para agente penitenciário federal, ilustra essa compreensão de nós precisamos investir na segurança, não existe outro caminho. Claro que avanços tecnológicos, planos e estratégias bem feitas fazem também a diferença, mas, na ponta, nós sempre vamos precisar desses corajosos policiais, agentes penitenciários, homens e mulheres, na ponta, fazendo o seu trabalho. Nós precisamos realmente aumentar os efetivos. Isso é válido para o governo federal, que tem feito a sua lição de casa, também é válido para os estados. Desculpe, tem mais aqui o deputado Paulo Ramos. Deputado, até congratulo Vossa Excelência por ter participado, então, da aprovação da Constituição de 88. Acho que é um texto fundamental, representou realmente uma conquista importante para a sociedade brasileira, o que não quer dizer que não sejam necessários pontuais ajustes em relação a esse texto. Em relação ao ministro Paulo Guedes, o próprio ministro Paulo Guedes já pediu escusas, esse episódio é superado. O fato é que há um holofote intenso entre todos os agentes políticos, todos os ministros, e, por vezes, se profere algum descuido, mas ele, como eu disse, não tinha nenhuma intenção de ofender ninguém. O ministro Paulo Guedes é um dos quadros mais competentes aí do Estado brasileiro, do governo brasileiro de todos os tempos, e ele tem o máximo respeito, até tem parentes aí no âmbito do serviço público. Em relação à questão dos presos provisórios, o que nós verificamos dentro do Ministério da Justiça, pelas estatísticas
considerando como presos provisórios aqueles não julgados em nenhuma instância, os percentuais não são muito diferentes de países, por exemplo, como a França, ou como outros países. Não existe, no nosso ver, um número tão excessivo. Até quem conhece a prática judiciária, eu fui juiz e acompanho, claro que sempre surgem alguns casos, às vezes esdrúxulos, não é? De um exagero, de um erro aqui, de alguém que teve uma prisão preventiva decretada desnecessariamente, mas, em geral, os magistrados são muito zelosos na decretação dessas prisões. Se há uma situação de, eventualmente, alguém ficar preso provisoriamente para além do tempo da pena, são situações muito particulares. Não tenho isso como um retrato generalizado dentro do sistema brasileiro. Pode acontecer por equívoco, por erro, pode acontecer e merece um remédio próprio. Mas não é uma situação generalizada do sistema carcerário. Não é? Ministro, só me desculpe, eu vou mandar, então, os dados para Vossa Excelência, porque o número é muito grande. Não. Vossa Excelência pode encaminhar e nós vamos examinar esses dados. Não tem isso como uma realidade presente e generalizada. O que não significa que não pode acontecer erros. Eu mesmo, quando era juiz, uma vez foi enviado por um presídio federal um preso que já tinha pena cumprida. Não é? Mas nós recebemos a documentação dele depois do Estado, e aí fomos verificar. Quando verificamos, colocamos ele imediatamente em liberdade. Mas não creio que essa seja uma situação generalizada. O senhor quer falar logo, ministro? Eu vou passar a palavra ao ministro e depois seguir a ordem dos inscritos. Espera aí, deputada. O ministro quer falar. Vossa Excelência tem a palavra. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Eu vou, deputado, Vossa Excelência dá aqui a palavra. Senhor deputado, eu peço até desculpas à autoridade de Vossa Excelência, eu estava redarguindo uma ofensa, mas, evidentemente, vou seguir a sua orientação e, na verdade, estava redarguindo não na mesma proporção de como foi ofendido. Na verdade, vim para essa casa para falar sobre a PEC, e acho que esse é um tema extremamente relevante. E aqui todos são testemunhas, sempre tratei a todos os parlamentares com extremo respeito e gentileza, mesmo quando ofendido. Eu redarguei aqui, mas fico aqui a minha excusa a Vossa Excelência em relação a essas situações. Ser chamado de disco. Não existe. Ministro, eu vou seguir as palavras. Eu vou seguir. Valdir, eu vou seguir. Eu vou fazer o reconhecimento da ressalva feita pelo ministro de que, pelo menos no trato comigo e com esta comissão, ele foi, desde o primeiro momento do convite, extremamente educado, zeloso, e eu preciso fazer esse registro. Mas a condição de educado, de zeloso, não permite a utilização de um adjetivo em relação a um deputado. Numa comissão que eu presida, isso não vai acontecer nem com o deputado Glauber e nem com deputado nenhum. Eu passo a palavra ao próximo inscrito. Eu tinha lido a ordem de inscrição porque o deputado Arthur Maia não estava dentro da sessão e eu considerei que não voltaria. Então, eu vou passar ao deputado Arthur Maia, depois o deputado Peternelli e o deputado Eder Mauro. Eu vou seguir todas as inscrições. Ainda está escrito deputado... Não, tudo bem, então vamos. Presidente. Espera aí, o ministro... Terminando aqui. Não existe nenhum fato aqui. A Polícia Federal fez uma investigação e concluiu. Eu sequer li esse relatório que foi feito lá. O delegado tem autonomia para decidir, tanto para indiciar como para não indiciar. Isso vai para a Justiça e vai ser apreciado pela Justiça, pelo Ministério Público. Eu não interfiro no trabalho da Polícia Federal. A única questão que eu interferi no trabalho da Polícia Federal... Deputado Glauber, eu fiz um gesto, não de respeito a Vossa Excelência, mas de respeito ao Parlamento. E eu peço que Vossa Excelência possa ouvir até o final a resposta do ministro para que a gente siga as inscrições. A única orientação feita à Polícia Federal foi que agisse com autonomia, contra o crime organizado e contra a corrupção, é o que está fazendo. Não existe nenhum fato que possa ser invocado contra o meu trabalho no Ministério da Justiça, protegendo X ou Y em qualquer investigação. Nenhum fato concreto existe.